Olá a todos, eu sou o Lúcio Santana e estamos aqui para gravar mais um podcast iGrow. E como vocês podem ver, estamos num cenário diferente. Esta semana eu estou no Brasil e eu vou ter alguns convidados para contar um pouco da história e conhecer um pouco mais. E hoje eu tenho o prazer de receber Antônio Carlos. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O Antônio, ele é especialista em inteligência social, empresário. Hoje nós somos sócios na empresa a Evolução Pessoal. Antônio, seja bem-vindo, queria que você se apresentasse um pouquinho mais. Se quiser falar um pouco dessa paixão que você tem em comunicação, fica à vontade. Meu nome é Antônio Carlos, eu tenho alguns anos já que eu faço vídeos para a internet nessa temática de comunicação, desenvolvimento pessoal também. Eu sempre falei muito sobre mentalidade, como conversar com as pessoas e como interagir, porque vem de uma própria dificuldade minha que eu sempre tive e eu busquei pesquisar e aprender mais para resolver um problema meu. E eu pensei que poderia ajudar as outras pessoas de alguma forma e foi assim que eu comecei a fazer os vídeos para passar esse conhecimento adiante. E é interessante ver hoje, né? Você tem uma desenvoltura boa, conversa com quem você quer, mas nem sempre foi assim. Eu queria que você voltasse lá, né? Talvez na adolescência, como era para você comunicar com as pessoas? Eu sempre fui uma criança muito fechada, muito travada. Eu ainda sou uma pessoa mais quieta na minha, porque a minha personalidade é introvertida. Então, a forma como o nosso cérebro funciona e responde aos estímulos à nossa volta nunca muda, né? A personalidade é meio que estática. Só que essa questão de ser mais travado e fechado com as pessoas eu tinha desde criança. E eu sempre tive dificuldade de fazer amigos por causa disso. Na escola, eu geralmente tinha um único amigo que eu andava com ele. Se aquele amigo não fosse na escola naquele dia, eu não tinha ninguém pra andar. Eu ficava sozinho. Isso você tinha quantos anos? Na adolescência, sei lá, uns 15 anos, por aí. E era desse jeito. E você consegue identificar, talvez, onde foi o ponto que você talvez travou? Porque eu acredito que toda criança, naturalmente, ela já tem uma desenvoltura natural. Faz o que quer, se expõe ao ridículo, né? Não tem vergonha de nada. E os adultos tendem a limitar aquela criança. Fica quieto, para de fazer bagunça, fala menos, né? E aí, talvez aquilo gere uma certa trava. Você consegue lembrar, talvez, um ponto que talvez causou você ficar um pouco mais tímido? Eu vejo que para todo mundo essa questão é real mesmo, que a gente começa como sendo livre das convenções sociais, né? A gente fala o que quer, faz o que quer, sem pensar no como a gente vai ser julgado pelos outros. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando essas cascas, né? Como se fossem barreiras no mundo, que nem você falou, alguns acontecimentos, algumas coisas. E realmente isso vai travando a gente, né? Vai impedindo a gente de ser aquilo que talvez a gente era com mais facilidade. Eu lembro que quando eu era talvez uma criança de 4 anos, eu talvez não fosse a pessoa mais falante e comunicativa, mas eu lembro de eu conseguir falar de uma maneira muito livre. É uma memória que eu tenho na minha mente de conseguir ter essa comunicação mais fácil, mais leve. E isso foi se perdendo com o passar do tempo. E eu acho que um dos fatores foi um momento quando eu era criança ainda, com uns 4 anos de idade. Tinha começado a escola e eu lembro muito claro de um garotinho da minha sala falar assim, você é feio. Era a primeira vez que eu ouvi isso. E ficou muito marcado. Até hoje eu lembro disso. Eu lembro onde eu tava, eu lembro onde a gente tava, como ele falou. E foi uma coisa que persistiu ao longo da minha vida. Eu nunca parei de ouvir isso das pessoas. Na adolescência, idade adulta, até hoje eu ouço de gente que me conhece ou não conhece, era de coleguinha da minha sala ou de outras salas. Então eu acho que essa repetição dessa pequena frase foi me travando, foi me fechando. Então você acreditou tanto que fez você travar. Com certeza. Como é que você lida com isso hoje? Aliás, duas coisas. Primeiro, o que você diria, talvez, para os pais, que eu vejo que é entre ou pais, amigos, né, irmãos, que acaba causando isso na criança. A minha história também de ter um certo travamento em
conversar, se comunicar, eu consegui identificar quando foi. Né? Foi em fases que eu era muito comunicativo e me pararam. Para, não faz isso, você fala demais. Né? Então acaba gerando isso. Eu consegui chegar onde foi e eu consegui me livrar disso. Você conseguiu já, talvez, ressignificar isso na sua vida? Entender que o que aquela pessoa falou não é verdade, né? E tirar isso de dentro de você? É um processo que eu vi que teve dois lados pra mim. Um foi o seguinte, eu sou muito contra aquela ideia que é muito propagada hoje em dia de autoaceitação no sentido de, seja como você é e tá tudo bem. Eu vejo que ninguém é perfeito. Absolutamente ninguém. Todo mundo pode melhorar, seja financeiramente, emocionalmente, socialmente, profissionalmente. A gente pode buscar sempre ser melhor. Então, o que eu vejo é que tem dois lados. Tem um de você entender o que você é. Então, eu entendi que, por exemplo, talvez eu não possa ficar mais alto ou mudar o formato do meu rosto. Tem coisas que não estão dentro do meu controle. Então, uma parte foi isso. Entender o que eu não posso mudar, o que eu não controlo. É até uma coisa do estoicismo, né? E a outra foi buscar aquilo que eu posso. E eu entendi que o que eu podia era o meu comportamento. A minha forma de falar e agir com as pessoas, isso tudo eu fui buscando formas de aprender, seja por livros ou cursos, tudo que eu podia encontrar sobre isso, eu comecei a colocar em prática. Então, esse processo de prática é uma coisa que foi, ao mesmo tempo, ajudando mentalmente. Porque você vai colocando em prática e vai passando por situações complicadas com as pessoas, às vezes de a pessoa não ser tão receptiva, não querer só presença, não querer só atenção, mas isso vai criando uma resiliência. Porque você vai percebendo que, beleza, essas coisas acontecem, as pessoas podem não ter aquela reação positiva que você estava esperando, mas você percebe que não é o fim do mundo. Sim. Você falou uma coisa muito importante. Você entendeu onde você não poderia mudar, aceitou e também entendeu onde você poderia melhorar e focou nisso. Isso é fantástico. Eu acho que quando você entende o que dá para mudar e coloca uma energia grande, as coisas começam a mudar. Vamos lá. Depois você entendeu isso, você começou essa jornada de pesquisar mais, entender onde você poderia crescer e você melhorou com você. E depois você decidiu começar a ajudar outras pessoas. O que motivou você a querer ajudar outras pessoas? Eu vejo que teve dois lados. Teve um lado de eu começar a pesquisar isso por tanto tempo e começar a colocar isso em prática por tanto tempo que informações foram se acumulando na minha mente. E foi como se fosse um recipiente enchendo e não tinha mais para onde ir. Eu não conversava com as pessoas próximas de mim porque elas geralmente não tinham os mesmos interesses sobre isso, não estavam lendo os mesmos livros, talvez assistindo os mesmos vídeos. Então eu não via aquela proximidade em termos de interesse para poder compartilhar isso com quem estava próximo de mim. E eu senti que eu tinha que falar disso de alguma forma, com algumas pessoas, e foi isso que inicialmente me motivou a fazer os vídeos. É uma forma de autoexpressão. Eu vejo que da mesma forma que uma pessoa se expressa com uma pintura, com a dança, com um desenho... Você também. O vídeo é uma forma de autoexpressão também, por mais que não seja tão artístico, mas é uma coisa como se fosse um poema, talvez. Você está se expressando verbalmente as ideias que você tem na sua mente. Esse foi um dos lados. Foi esse lado mais artístico que eu sempre tive. O outro foi que eu vi que as informações que eu tinha pesquisado e aplicado tinham me ajudado. Eu pensei que talvez poderiam ajudar outras pessoas também a não passar por aquilo que eu passei. E eu vejo que quando você aprende, você começa a acumular, ao invés de fazer bem, causa um inchaço e às vezes faz mal para você. Então, tem pessoas que às vezes vivem fazendo cursos, né, estudando, não compartilha com ninguém, não ajuda ninguém e fica, às vezes não vê mudança na vida por esse motivo. Então, quando você começou e decidiu colocar isso para fora, como é que você iniciou? Através de vídeos, até porque no seu ambiente as pessoas não tinham esse interesse, talvez, nesse assunto. Como é que você começou? Você lembra qual foi o ponto que você falou, quer saber, eu vou começar a falar, né? Você já tinha quebrado a vergonha, o medo, né, de se comunicar. Como foi a primeira vez que você sentou na frente de uma câmera e você gravou algo? O que você sentiu?
Não, foi o pior vídeo de todos. É aquele negócio, a gente nunca vai fazer bem feito uma coisa pela primeira vez, tem todo um processo. Eu peguei um celular antigo que eu tinha lá, com a imagem horrorosa, um áudio horroroso, coloquei na minha frente num monte de caixa de sapatos, assim, que você viu como meu tripé. E aí eu só falei o que eu tava na minha mente no momento, e foi muito travado. Foi, oi, eu sou o Antônio, e tipo, foi horrível, sabe? Mas foi o pontapé inicial. E a partir daí eu assisti, achei o vídeo horroroso. Até apaguei depois. Mas eu aprendi a falar de uma forma que talvez não fosse tão travada, tão artificial. E foi um processo, né? Que foi aperfeiçoando com o tempo. Medida de repetição. Eu vou tocar num assunto, né? Que você já comentou comigo, a dificuldade que você tinha também em relacionamento, de conhecer meninas, sabe? Todo adolescente, né? Todo homem, ele quer o quê? Poder conhecer uma moça nova. E você mencionou que você tinha dificuldade. Como é que foi essa parte pra você? E eu consigo entender, porque eu também tive uma fase que eu tinha uma dificuldade de conhecer meninas, né? E eu brinco que a minha esposa, eu falo, Thaisa, se não fosse você ter sido um pouco mais, né? Talvez a gente não teria casado. Como é que foi pra você a experiência nesse caso? Não, pra mim, o que me iniciou nisso foi essa questão realmente do sexo oposto. Eu via os meus amigos às vezes começando a namorar, eu às vezes ia em festa e via os caras indo falar com as garotas. E na minha mente a pergunta sempre foi: como? Como que isso acontece? Porque os filmes passam uma imagem muito irrealista pra gente de que um dia alguém vai bater na sua porta, a pessoa vai cair do céu no seu colo e falar assim, estou aqui. Mas não é assim que acontece. Ninguém vai até você por conta própria. Você que tem que fazer. Pelo menos quando é questão do homem, é esperado da sociedade que o homem tome iniciativa. Pelo menos naquele primeiro contato, é esperado que o homem inicie aquela primeira conversa, talvez faça o primeiro convite para um encontro, alguma coisa nesse tipo. E eu tive literalmente zero de experiência com isso durante a minha adolescência, até a vida adulta. Eu cheguei na faculdade, eu passei minha faculdade inteira sem ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Eu constantemente via à minha volta que isso acontecia para as outras pessoas. Parecia muito fácil. Normal. E eu pensava que talvez as pessoas soubessem algo que eu não sabia. E eu sempre ficava pensando, o que tem de errado comigo? Por que é tão fácil para os outros e para mim não? E sempre voltava aquela coisa da infância, né? Porque você é feio. Então eu achava, é claro que ninguém nunca vai se interessar por mim por causa disso. Então ao longo do tempo foi aumentando essa frustração para mim, sabe? Essa tristeza, solidão e ver que, nossa, por que eu já pensei várias vezes comigo mesmo, por que eu não posso ser normal? Por que eu não posso ser que nem todo mundo? Era uma coisa que ficava martelando na minha mente. Então, esse aumento dessa frustração ao longo do tempo me fez parar e fazer uma coisa que chega a ser vergonhosa de falar. Eu parei na frente do computador, recorri ao bom e velho Google e escrevi como arrumar uma namorada. E foi aí que tudo começou. Naquela época era muito diferente de hoje, Sim. em questão de conteúdo, porque hoje é muito abundante, você encontra livros, vídeos, cursos, mas naquela época não era assim, era muito mais escassa a informação. Então, assim, para eu achar uma coisa boa foi muito trabalhoso, porque o que eu achava era muitos livros obscuros, nada que oferecia algo muito prático, muito útil, e foi passando por muito conteúdo ruim até eu achar os conteúdos bons, começar a aprender a partir daí. Quando você fala vergonhoso, eu não vejo nada de vergonhoso, eu vejo vergonhoso quando a pessoa não tem atitude, quando ela aceita onde ela está, sabendo que não está bom aquele momento, que ela não vai conseguir fazer nada e mesmo assim ela fica parada. Eu acho que vergonhoso é isso, é ficar parado e não fazer nada. E eu também imagino que, nós falamos sobre relacionamento, mas trabalho, quem não se comunica bem, perde oportunidades no trabalho também, porque fica tímido ali no canto. Então, acho que você ter uma boa comunicação te ajuda em tudo, né? E você continuou. Me fala um pouco o que passou na sua cabeça quando falou, eu vou investir agora em comunicação, vou ajudar pessoas. O que você pensou? Quero viver disso? Você quer? É o que você sonha fazer? Isso começou muito com algo pessoal. Então, esse momento que eu estou hoje foi algo que levou muito tempo para chegar.
eu comecei com a jornada pessoal mesmo, de querer resolver o meu problema, a minha dificuldade, que eu não sabia falar com alguém, eu era muito travado. Eu achei interessante até você falar dessa questão de que o ruim é quando a pessoa tá numa situação que ela enxerga como ruim ou problemática e ela aceita isso que seria o vergonhoso. Só que assim, a nossa sociedade, quando se trata de habilidades que a gente pode aprender, a gente aceita muito bem a questão de que se você quer aprender a dar uma palestra, você vai lá fazer um curso de oratória. Você quer aprender um idioma novo, você vai lá e faz um curso daquele idioma. Você pode aprender várias coisas, isso é totalmente aceitável para as pessoas. Mas se alguém ficar sabendo que você está lendo um livro sobre como chegar nas mulheres ou como interagir, isso fica... As pessoas julgam. Julgam porque elas acham que você tem que saber isso de maneira natural, só que ninguém nunca parou para ensinar. Então, o meu processo foi de aprender uma coisa completamente fora das convenções sociais, que ninguém aprova, e até hoje, você pode ter certeza que vai ter gente ouvindo isso, que vai falar assim, nossa, que coisa estranha você aprender essa habilidade muito específica. Mas foi o pontapé inicial... Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que sofrem disso. Não, com certeza absoluta, mas elas têm vergonha de falar por causa do extremo julgamento que existe em relação a isso. Um julgamento vem... do lado dos homens, de falar assim, nossa, sério que você tá aprendendo isso? Sério que você tá procurando Como isso? assim? Porque é aquela coisa assim, de te ver como menos homem. Porque você deveria saber. A questão que a sociedade coloca com pressão social nos homens é a questão de que você tem que saber fazer dinheiro e conquistar uma mulher. Você tem que saber fazer essas coisas ou você não é homem de verdade. Então, tem o julgamento do lado dos homens e às vezes das mulheres também de falar, nossa, você tá aprendendo talvez manipular, né? E só que não tem nada a ver com isso, tem a ver com saber expressar aquilo que você é, aquilo que você quer, de uma maneira mais amigável, natural, sabe? Que pode deixar as pessoas confortáveis, ao invés de se travar e se fechar e não ter experiências, que foi o meu caso. Então, assim, tendo passado por esse lado pessoal de ir na prática para tentar resolver esse problema, foi que eu cheguei a um ponto de fazer o meu primeiro vídeo, depois de muitos anos fazer o meu primeiro vídeo, e em algum momento pensar, seria muito interessante eu conseguir unir o útil ao agradável. O útil dessa área que eu me interessei bastante, de aprender mais nesse ponto inicial de como falar com mulheres, eu parti para psicologia, linguagem corporal, comunicação, conversação, tudo que eu podia consumir. E eu pensei, eu poderia unir o útil ao agradável, de talvez pegar essa área que me interessou bastante, que eu gosto de aprender, gosto de ler, e passar isso para frente. De alguma forma, monetizar isso. Claro. De pessoas que talvez tenham essa dificuldade e queiram aprender mais sobre isso. Interessante, né? Você usou uma dificuldade, uma dor que você tinha, começou a solucionar e depois enxergou um potencial de poder ajudar outras pessoas. E lógico, a recompensa financeira ela vem quando você tem a paixão no que você faz. Qual foi o comentário, talvez, que mais impactou você, que você recebeu de algum seguidor seu? Que talvez falou, puxa vida, vale a pena continuar nessa jornada. De vez em quando aparece, né? Alguém que comenta nos vídeos. Não, você tem muito comentário. Muito. Sim. Tem algum que te chamou mais atenção? Que você falou, puxa vida, que bom. Eu estou impactando alguém que está me escutando. Não, já aconteceu comentários do tipo, da pessoa ir lá e falar assim, pô, cara, eu era um cara muito tímido, muito travado, sabe? Mal tinha amigos e hoje eu tô namorando com uma garota legal por causa de você, por causa dos seus vídeos. E às vezes o cara comentou isso num vídeo de, sei lá, 2, 3 anos atrás. E ele falou assim, ó, tô voltando aqui pra comentar isso. Então você vê que teve aquele prazo de um processo dele ter passado e usado aquele conhecimento pra conseguir uma coisa que ele não tinha antes. Talvez aprender a socializar melhor, conversar com as pessoas, interagir, fazer amizades. E no caso específico dele, conseguir uma namorada, um relacionamento. Talvez fosse o que ele estivesse procurando no momento. Lembra, nem tudo acontece na mesma hora. Às vezes esse vídeo que você gravou, que nós estamos gravando hoje, talvez alguém vai escutar daqui 2, 3 anos e vai, puxa vida, se o Antônio mudou, que era super tímido, que tinha... Né, eu lembro que você mencionou que você tinha um único amigo. Se ele conseguiu mudar, hoje tem uma boa comunicação, além de ter uma boa comunicação, ajuda pessoas, eu também posso. Eu sempre gosto de trazer exemplos reais, né? Quando nós decidimos iniciar com o podcast I Grow, que é de crescimento, né? Eu cresço. A ideia sempre foi trazer
histórias reais de pessoas que enfrentaram uma dificuldade, encontraram um caminho para poder solucionar e agora não tem vergonha de comentar sobre. Porque às vezes nós guardamos coisas que aconteceram na nossa vida por vergonha, mal sabendo que às vezes o exemplo de como você fez, do que você passou, pode ajudar a outras pessoas. Né? Uhum. Vamos lá, você está agora numa nova fase. Como é que você se vê para os próximos anos, né? Eu vejo que você tem enfrentado novos desafios, saindo da sua cidade. Você é Anápolis, Goiás. Anápolis, Goiás. Tem vindo muito para São Paulo. O que está aí dentro de você? O que você espera trazer de novo para as pessoas que seguem você, que acreditam no seu trabalho? Uma parte disso é trazer conteúdos práticos, sabe? Realmente no mundo real, falando com as pessoas, mostrando que é possível, né? Porque a pessoa que tem dificuldade, pelo menos esse foi o meu caso na época, quando eu via um vídeo de alguém fazendo, eu pensava, peraí, se aquela pessoa consegue, talvez eu consigo também. Não que tenha sido uma jornada fácil, mas quando eu via, aquilo me motivou. Então, uma parte de trazer conteúdos na prática, para a pessoa ver que é possível, que ela também pode fazer isso, é uma das coisas que eu tenho em mente. Outra coisa seria talvez fazer eventos presenciais para ter aquela conexão maior com as pessoas. Porque por mais que o conteúdo gravado de internet é muito conveniente para as pessoas assistirem na hora que elas quiserem, no tempo delas, aquela questão do evento presencial proporciona uma conexão maior, né? Aquele olho no olho que não existe no conteúdo gravado. Então, são as duas coisas que eu penso mais, né? Conteúdo prático e eventos presenciais para quem se interessa mais em aprender de uma forma mais próxima, né? De tudo que você estuda, eu vejo que você estuda muito e você pega muito conteúdo fora. Qual é o conteúdo que você mais gosta, que talvez te motiva mais a aprender para poder passar adiante? Nossa, tem muito conteúdo que eu peguei ao longo do tempo. Então, Ou talvez um que talvez te ajudou mais no início. Não, isso aí tem. O que me ajudou mais foi, que nem eu disse, a minha dificuldade era muito grande, não só em falar com as pessoas, em conhecer elas, fazer amizades, mas também se eu quisesse falar com uma garota que eu estava interessado, que eu achava que eu queria conhecer, eu não conseguiria ir até ela. Então, para mim, quando eu falei daquele meu momento em que eu sentei na frente do computador e recorri ao Google, eu descobri um grupo secreto de caras que ensinavam outros caras como abordar e conhecer mulheres. Então, esse para mim foi o conteúdo, foi a base de tudo. Eu aprendi a maior parte do que eu sei com esses caras. E é interessante como eles aprenderam o que eles aprenderam foi literalmente saindo para a rua para falar com gente de novo, sendo rejeitados, passando por situações desconfortáveis, mas eles viram padrões de comportamento nas pessoas ao longo do tempo. Eles viram o que funcionava e o que não funcionava, e com o tempo eles foram fazendo mais daquilo que funcionava e eliminando aquilo que não funcionava, até chegar no modelo, um sistema mesmo, um método. E foi essa a minha base de como interagir com as pessoas e construindo em cima disso é que eu coloquei todo o resto que eu via que complementava, que foi a questão de linguagem corporal, psicologia, comportamento humano. Só que a minha base de toda foram esses caras. É interessante que, né, você falou comportamento humano, né? E é importante você conhecer, até para você poder se conhecer melhor. Se você se conhece melhor, fica mais fácil para você tomar algumas decisões e seguir. Hoje, quando você pega sua vinda para São Paulo, novos projetos, quão importante é isso para você? Quando você pensa em tudo isso, todas essas coisas novas que estão acontecendo na sua vida, como é que você se sente? Você vê isso como um novo começo da sua história de comunicação, que você começou lá atrás para solucionar uma dor, depois você entendeu que você poderia ajudar outras pessoas, aí você caiu de cara para poder gravar vídeos. Hoje você tem mais de 100 mil inscritos no YouTube, se você quiser deixar o seu canal também. No Instagram também mais de, acho que 130 mil inscritos. No TikTok, quantos você tem? 500 mil. 500 mil, ou seja,
dá para entender que as pessoas gostam de escutar você. Então você tem uma responsabilidade grande na sua mão de continuar aprendendo para poder ensinar, né? Como é que você tá, assim, como é que você tá conduzindo tudo isso que está acontecendo com você? Eu vejo que essa questão... Eu não acredito em nada sobrenatural, sabe? Um destino pré-planejado para as pessoas. Mas eu acredito que a gente pode escolher aquilo que a gente... A gente pode escolher o nosso propósito. Para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Tem gente que decide que o propósito dela é ter uma família e se dedicar a ela. Tem gente que decide que o propósito dela é ser o melhor profissional na área dela. Tem gente que quer aproveitar a vida ao máximo, conhecer mais pessoas e conhecer mais lugares. Tem gente que decide que o propósito delas é ajudar as pessoas de alguma forma. Eu vejo que o meu propósito nesse mundo é passar esse conhecimento adiante. Porque eu tive essa dificuldade e eu sei que outras pessoas muito provavelmente têm também. Então, eu vejo que é meio que uma responsabilidade minha passar isso para frente, ajudar as pessoas de uma forma que eu não tive alguém para me ajudar quando eu era um adolescente ali, super confuso, sem saber como falar com as pessoas, sem saber como fazer novas amizades. Então, eu vejo que existe uma lacuna de conhecimento e, de alguma forma, eu posso ajudar a preencher ela, baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu experienciei ao longo da vida. Sim. Livro, me fala um livro que você indicaria para as pessoas. Um livro que você gosta, que você acha que pode ajudar as pessoas. Um livro no geral ou sobre essa área de inteligência social? Algum livro que te ajudou, para poder ajudar alguém. Qual livro que te ajudou? Pode ser nessa área ou não, algum livro que seja para poder ajudar alguém. Fala nessa área de comunicação. Eu vou falar então de duas. Um que eu gostei muito e talvez um livro nessa área também. Um livro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, chama Os Quatro Compromissos. Eu não sei se você ouviu falar, do Dom Miguel Ruiz. Ele é um livro muito bom que fala sobre todo um processo de mentalidade, você começar a ver o mundo de uma forma diferente. E isso, obviamente, acaba permeando as suas ações também. Você consegue resultados diferentes. É um livro excelente. Nessa área de inteligência social, eu gosto muito do livro Captivate, da Vanessa Van Edwards. Ela fala absolutamente tudo, desde como falar o primeiro oi para uma pessoa, até como identificar a personalidade da pessoa e saber lidar com pessoas de personalidades diferentes. Uau, legal. Porque como cada pessoa e cada tipo de personalidade processa o mundo de uma forma diferente, é interessante você não falar com o extrovertido da mesma forma que você falaria com o introvertido. Você não vai chamar o seu amigo introvertido para uma festa super barulhenta porque ele vai preferir conversar com você, ele e você, só numa lanchonete, lá num Starbucks da vida, ele te chama para sua casa. Agora, o seu amigo extrovertido você chama para uma festa, porque ele vai querer mais socializar e conversar com as pessoas. Então, assim, eu acho o livro dela muito interessante porque ela mostra vários aspectos dessa questão social. Tanto como iniciar conversas, desenvolver conversas, como ter conversas mais interessantes, mas também essa pegada de entender melhor como a pessoa que está na sua frente funciona e como ela pode ser diferente dos outros, e você adapta o seu comportamento dependendo da pessoa com quem você está se relacionando no momento. Olha que interessante, né? Você chega num nível de inteligência que você consegue se adaptar ao perfil da pessoa, porque não é todo mundo que tem a capacidade de fazer isso. Mas olha que você pode usar isso: casamento, amigos, no trabalho, e com certeza o nível de relacionamento melhora. Né? Interessante, ela eu fala, quero ler esse livro. É até engraçado o livro dela, que ela fala que baseado nas personalidades que existem, ela faz uma matriz de personalidade para todas as pessoas que ela conhece. Uau. Ela literalmente pega um papel e anota lá, porque ela sabe, olhando, o tipo de e-mail que ela vai mandar para a pessoa. Que ela vai ser diferente, isso aí merece uma live, merece uma palestra. Olha que interessante você poder explicar todos os tipos de personalidades e como identificar. Porque eu sei, como é que você identifica? Né? Ela mostra também como você identifica. Sim, sim. Não, interessante. Se quiser, eu posso falar brevemente sobre as personalidades aqui. Eu vou falar usando o mnemônico que eu usei para memorizar. Ele é em inglês, Ocean, da palavra oceano. O O é de openness.
Antes de qualquer coisa, é importante falar porque na internet existem muitos modelos de personalidade. Tem modelos com 16 personalidades diferentes, tem outros que eu acho que até do Carl Jung, que era 9 personalidades diferentes. Só que não existe validação científica para nada disso. O único que existe chama Big Five, que é um modelo de 5 traços de personalidade. É o único que ao longo das décadas foi amplamente validado e existem vários dados estatísticos que mostram que ele é comprovado. Então, eu vou falar desse porque é o único que, dentro do meio da ciência, possui validade. Eu já vi uma pessoa falar de 30. Pois não existe. Não existe. A validade é só desse modelo Big Five. Então, assim, por mais que é interessante as pessoas gostarem de memorizar uns outros tipos de modelo e falar sobre ele, porque é interessante, é que nem horóscopo. Tem gente que se interessa em horóscopo, mas eu sou um cara muito da ciência, então eu busco coisas que existem pesquisas, estudos por trás. Porque aí não fica uma coisa solta, tem mais embasamento na realidade. E esse é o único que tem amplos dados que comprovam ele. E são 5 traços de personalidade. Vamos lá, quais? Eu uso o mnemônico Ocean, o Odd Openness. É o quão receptiva a pessoa é a novas experiências. Então, nesses 5 traços, eles funcionam da seguinte forma. Todas as pessoas possuem os 5 traços. O que muda de pessoa para pessoa é o nível que ela tem. Ela pode ter um alto nível, um baixo nível, pode estar no meio, às vezes. Então, é como se fosse uma escala. E ela pode estar tendendo mais para lá ou para cá, às vezes ela está no meio. E é assim que funciona. Então, o primeiro traço é o openness, que é a receptividade a novas experiências. Ela está para novas experiências. A pessoa pode ser altamente receptiva, o que quer dizer que ela está constantemente buscando conhecer pessoas novas, viajar para lugares diferentes, experimentar comidas novas. Então, assim, ela quer fugir da rotina dela constantemente. Essa pessoa com alta receptividade. A pessoa com baixa receptividade é o contrário. É aquela pessoa que está conversando sempre com as mesmas pessoas, viajando para os mesmos lugares, comendo as mesmas comidas. Ela gosta muito de estrutura e de rotina. Então, assim, você consegue diferenciar muito fácil aquela pessoa que está sempre, nossa, vamos fazer aquilo, vamos conhecer. Pronto para qualquer desafio. Você sabe que ela é uma pessoa com alta receptividade. Aquela pessoa gosta mais de rotina. Não, eu como todo dia as mesmas coisas, eu frequento os mesmos lugares. Você sabe que é uma pessoa com baixa receptividade. Então, por que isso é interessante? Porque uma pessoa, você tem um amigo com baixa receptividade, não convida ele para ir num restaurante comer uma comida que ele nunca comeu antes. Ele vai se sentir desconfortável. Pelo pouco que você me conhece, o que você diria? Que eu sou ou não? Você é uma pessoa que eu vejo que está sempre buscando coisas novas e pessoas novas. Então, se eu fosse chutar, eu diria que você é uma pessoa com alta receptividade. Ou seja, se você fosse lidar comigo, você já entendeu isso, então você quer o quê? Tá no mesmo padrão ou não? Você encara isso como eu tenho que subir no perfil do Lúcio ou não? Como é que você... Poxa, para negócios eu imagino que se eu entendo qual é o perfil da pessoa, eu tenho que subir para o nível da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais tímida, não adianta eu querer chamar para uma festa, né? Eu vejo que eu gosto muito da ideia de fazer as pessoas se sentirem bem na sua presença. Não é de ser uma pessoa carente que deixa de ser ela mesma para querer agradar. Não vejo nesse ponto de, sabe, ser essa pessoa que esconde quem ela é e aceita tudo das outras pessoas. Não, mas eu vejo que é importante você buscar causar uma impressão positiva no sentido de... se você quer desenvolver um relacionamento com a pessoa, é importante você fazer ela se sentir bem na sua presença. Claro. Como eu estou falando, existe essa distinção entre não ser super carente, querer agradar o tempo todo, mas querendo deixar a pessoa à vontade dentro do mundo dela. Então, eu vejo que é importante, sim, você buscar, se você tem essa pessoa com mais receptividade, opa, vamos fazer essa coisa nova, que nem ontem a gente foi comer uma comida que eu nunca tinha comido antes. Então, assim, é uma experiência boa porque você está aberto para isso, mas não é todo mundo que vai estar. Então, prefere o arroz, feijão É interessante, quando eu conheci minha esposa, eu simplesmente... Era arroz, feijão, bife. Arroz, feijão, linguiça. Arroz, feijão, frango. E ela conta que ela achava um absurdo, porque ela já veio de uma família que experimentava tudo quanto é tipo de comida. E hoje, olha, eu experimento qualquer comida. Não tem essa questão de, não vou porque eu não... Deixa eu experimentar. Se eu tenho uma oportunidade, igual ontem, eu tenho uma oportunidade, vamos lá. Mas, ó, passa pro segundo ponto, porque eu quero escutar os... Então. Ah, não, sim.
Mas assim, Jordan Peterson, que é um grande nome nessa área de psicologia, porque ele é um psicólogo, ele fala que a questão da personalidade é interessante, que mesmo que você esteja nesse extremo, naquele extremo da personalidade, você pode buscar desenvolver o extremo oposto. E é assim que você expande a sua personalidade. Então, eu vejo que o meu caso foi meio que assim, na questão da introversão, que é ser mais quieto, mais retraído, mas eu busquei desenvolver um certo lado da extroversão, que foi relacionar mais e conversar com as pessoas. Então, é interessante você falar isso, porque você talvez era uma pessoa menos receptiva, mas treinou ao longo do tempo um pouco mais da sua receptividade. Ou seja, você acredita que novas. personalidade você não nasce com ela. Não, você nasce com ela. Com ela. Boa parte já está pré-determinada. Mas ao longo do tempo, você pode, como eu citei o exemplo do Jordan Peterson, você pode expandir um pouco mais. É como se fosse uma zona de conforto. A sua personalidade, você vai expandindo um pouco para áreas onde você não se sente tão confortável. Então... Interessante. Aí eu volto, ou seja, inteligência emocional. Se você chega no nível que você entende que eu nasci assim, né? Você já escutou alguém falar? Eu sou assim mesmo, e é meu jeitão, e eu quero que se dane. Eu já escutei pessoas falar isso. Eu falo, meu Deus do céu, será que um dia eu já fui assim? Eu tenho certeza que algum dia eu já pensei assim. Hoje não. Eu tenho uma inteligência emocional ao ponto que, peraí, se eu preciso crescer nessa área para que eu possa ter uma vida de mais qualidade, entregar algo melhor para minha família, para os meus clientes, para os meus sócios, opa, eu sou inteligente o suficiente para ajustar isso. Então é interessante. 2. Na nossa sigla dada, o Ocean, o C é conscientiousness. Então eu vou traduzir mais ou menos como meticulosidade. Meticulosidade seria o quão organizado você é com as suas ideias e com as suas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa com alto nível de meticulosidade seria aquela pessoa que tem a mesa do trabalho super organizada, o guarda-roupa dela super organizada, a casa super limpa, a aparência dela toda impecável. Só que não é só organização com coisas físicas, também é mental. Essa pessoa que talvez muito gosta de passo a passo e listas de afazeres. Ela é a pessoa que é organizada tanto com coisas externas, mas com as coisas internas também. E aí, o baixo nível de meticulosidade seria a questão da pessoa talvez não ser tão organizada com a mesa de trabalho, com a casa e tal. E as ideias também dela são menos específicas e mais grandiosas. Então, ela fala assim, eu quero fazer aquela coisa. Mas ela não tem um passo a passo ainda. Então, assim, pode ser que essas duas pessoas se complementem. Se você pegar uma pessoa com baixa meticulosidade, que tem aquela grande visão... E uma pessoa com alta meticulosidade fala, eu sei como você pode executar com o seu passo a passo. Então, não existe bom ou ruim quando se trata de personalidade. Existe quem vai se sobressair mais ou menos, dependendo da situação onde ela se encontra. Aí eu volto para você se conhecer. Quando você se conhece e você entende, né? Este ano eu passei por um processo muito grande de poder me conhecer. E quando você mencionou, eu dei risada porque eu entendi que o Lúcio, ele tem uma visão muito grande das coisas, mas ele precisa ter alguém que seja pontual nas coisas. Então, ou seja, o que eu fiz? Eu contratei pessoas que têm esse perfil. O Lúcio vem e joga. Eu quero fazer isso, aquilo... Aí a pessoa pega, entendi. Ela vai e coloca. Então tá, para poder executar isso aqui, tem que fazer isso, isso, isso. E eu me sinto bem. Então, você não precisa tentar consertar tudo, mas você tem que ter um meio para consertar. Não dá para ter uma vida desorganizada. Então, você vai e coloca alguém que organiza suas ideias para poder executar melhor. Interessante. Exatamente. Você pode procurar as pessoas que te complementam. E aí que vem a parte interessante que eu vou falar do próximo, que é o de extraversion, que seria extroversão, que é o mais famoso que a gente conhece, né? Extroversão ou introversão. Então, a pessoa que tem um alto nível de extroversão é a pessoa extrovertida. A pessoa que tem um baixo nível, ela é introvertida. E aí vem, qual que é a diferença básica entre introversão e extroversão? Eu gosto de uma analogia que eu já vi alguém falar, que é o seguinte, que é até o Simon Sinek, que ele é muito famoso por causa do livro dele, aquele... Why? Eu sei qual é. Eu esqueci agora o título, mas ele fala que a diferença entre uma pessoa extrovertida e introvertida é o seguinte, a pessoa introvertida, ela começa com 10 moedinhas no bolso dela
no início do dia. E à medida que ela conversa com alguém, toma uma moedinha. Ela conversa com outra pessoa, toma uma moedinha. No final do dia, ela esgotou as moedas dela. Interações sociais esgotam a pessoa introvertida. A pessoa extrovertida é o contrário. Ela começa o dia dela sem nenhuma moedinha no bolso. Ela conversa com você, ela ganha uma moedinha. Ela conversa com outra, ela ganha uma moedinha. Eles já fizeram estudos para mostrar como que era a diferença entre introversão e extroversão. Para mim, foi a primeira vez que ficou claro o que realmente significa um ou outro. Foi assim, eles pegaram, e foi um estudo longo, eles pegaram bebês e expuseram esses bebês a diferentes estímulos externos. Luzes piscando, sons altos, colocaram eles para provar algum gosto muito forte, tipo um limão, por exemplo. E a única coisa que eles queriam identificar é como que esses bebês iam reagir. E depois de observar, eles separaram os bebês em 2 grupos. Bebês que eram super sensíveis aos estímulos externos, ou seja, não gostavam do gosto forte, da luz piscando, sons altos. E aqueles que não eram diferentes. Nada dos estímulos afetava. Eles estavam ali de boa, mesmo se tivesse a luz piscando, o som e o gosto. E eles acompanharam esses bebês ao longo dos anos até eles se tornarem adolescentes. E eles descobriram que aqueles que eram super sensíveis se tornaram pessoas introvertidas. E aqueles que eram indiferentes aos estímulos externos se tornaram pessoas extrovertidas. Então a diferença básica é a pessoa introvertida ela é mais sensível aos estímulos. É por isso que uma pessoa introvertida prefere um ambiente calmo a uma festa, talvez. É por isso que ela prefere conversar com uma pessoa ou estar com o livro dela do que estar no meio de um monte de gente. E a pessoa extrovertida já prefere mais movimento, pessoas, conversas, talvez uma música, por causa da forma como o sistema nervoso dela processa o mundo ao redor dela. Ó, não vou entrar em mais perguntas, porque senão o nosso tempo vai ser... né, não vai ter como. Mas eu gostaria muito que a gente colocasse uma palestra sobre isso aqui, tá? Onde você entra em mais detalhes, porque é super interessante. E é legal quando a pessoa obtém esse conhecimento, ela começa... peraí, então... Quer dizer que é por isso que eu faço isso? Eu saio lá com as minhas 10 moedinhas e eu entrego todas e fico esgotado... Então, é interessante, um belo de um exemplo, tá? Acho que eu nunca vou esquecer mais esse exemplo das 10 moedinhas. É quase que eu consigo imaginar a cena, né? A pessoa saindo, entregando e no final do dia tá esgotado. Muito legal. Vamos lá para a quarta. Eu só ia falar que é interessante a introversão e extroversão, que a maior parte dos casais é composta de uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Justamente porque os dois se complementam. Sim. Então, é por isso que eu falei que eu não vou entrar em mais perguntas, porque eu tenho um monte de perguntas que eu acho que poderia ser legal. Mas vai ficar para uma... Vamos já pensar nisso, porque eu acho que vai ser super interessante. Ou uma live com sequências, para você poder falar mais sobre isso, ou talvez depois uma palestra presencial. Eu acho que vai ser super legal. O próximo é o A, de agreeableness, é o quão cordial uma pessoa é. Então, uma pessoa com alto nível de cordialidade é aquela pessoa que ela prefere trabalhar em equipe, ela prefere... Geralmente, em conversas, ela é uma pessoa que concorda muito, ela quer fazer as outras pessoas felizes. Então, assim, é uma pessoa que gosta muito de fazer as coisas darem certo com as outras pessoas. Já a pessoa com baixo nível de cordialidade é a pessoa que talvez vai falar uma coisa sem se importar se vai ofender ou não. Ela prefere trabalhar sozinha do que trabalhar com outras pessoas. E a parte interessante é que a maioria dos líderes são pessoas com baixo nível de cordialidade. Uau. Porque eles são pessoas que falam o que precisa, independentemente de se vai ferir. Porque tem que executar ali. Exato. Tem... Então, assim, ele vai e faz acontecer, e mesmo que for sozinho, ele consegue aquilo, porque ele tem esse baixo nível de cordialidade. Só que, obviamente, tudo tem os extremos. A maioria da população carcerária também é composta de pessoas com baixo nível de cordialidade, porque são pessoas mais agressivas também. Então, tudo tem seu lado bom e ruim. Tem tantos pontos que dá para entrar que, nossa... é interessante que, estatisticamente falando, existem mais mulheres cordiais do que homens. Eu concordo, né? O próximo e último é o N de neuroticismo. Neuroticismo é o quanto você se preocupa com os problemas na sua vida. Então, uma pessoa com alto nível de neuroticismo é aquela pessoa que está constantemente pensando nos problemas que ela tem que resolver, nas coisas que ela tem que fazer, naquilo que pode dar errado. Ela está sempre com a cabeça a mil. A pessoa com baixo nível de neuroticismo é a pessoa... Tá caindo. É a pessoa que está mais calma. Ela não é aquela que fica pensando no que pode acontecer. Ela pensa o seguinte: o que está acontecendo agora?
e o que eu posso fazer para resolver isso. Então, são dois extremos em que a pessoa com alto nível de neuroticismo, como ela está pensando sempre no que pode dar errado, ela é muito boa em prevenir crises. A pessoa com baixo nível de neuroticismo é a pessoa que, quando a crise está acontecendo, ela vai saber lidar com ela. Então, é uma coisa muito louca. A pessoa que se preocupa demais quando aconteceu a crise, ela desespera. A pessoa com baixo nível de neuroticismo, ela vai saber assim, não, pera, tá tudo caindo ao nosso redor, mas o que a gente pode fazer? Qual é o próximo passo? Então, assim, que nem eu disse, nunca tem um lado, não tem um melhor ou pior do que o outro. Dependendo da situação, um lado se sobressai mais do que o outro. Eu acredito que quando você investe tempo para poder se conhecer, identifica, né, qual que é a sua personalidade, e aí você faz um ajuste, por quê? Não dá para você aceitar que você ser assim, tá tudo certo. Você tem que ajustar, tem coisas que tem que ajustar para você poder viver melhor, para você poder conquistar outras coisas. Então é interessante, poxa, que aprendizado hoje aqui, viu? Quando vai ser essa palestra sobre isso aqui, viu? Tô curioso. Eu imagino você pegando uma por uma e realmente colocando detalhes. E não só isso, eu acho que seria legal você não somente colocar, explicar, mas também ensinar como melhorar. Eu acho que é importante. Olha, você que é demais, né, a sua personalidade puxa muito para esse lado, trabalha nisso aqui. Então pensa nisso para poder também trazer algum tipo de exercício para a pessoa poder trabalhar na vida dela, né? É um exemplo que você mesmo falou de você, que você sempre comia as mesmas coisas e de algum momento você se abriu a possibilidade de comer coisas diferentes. É um exercício para o outro extremo, né? Sim. Você tende para um lado, você pode exercitar esse outro extremo fazendo as coisas que estão relacionadas com aquele outro extremo. Igual sobre dinheiro, que nós conversamos um pouco antes. Lembra? Cada um pensa de um jeito, cada um tem talvez a personalidade minha me faz pensar de tal forma quando eu falo sobre dinheiro. E a outra pessoa entende dinheiro como, o dinheiro não tem tanta importância, né? Então é bem legal. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final, tá? Fazer algumas perguntas meio que respostas curtas, né? Fica à vontade. Família para você. Suporte. No suporte, né? Que se você não tiver essa base, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Sempre tem que ter um suporte da família, seja emocional, seja, sabe, o acolhimento é muito importante. Legal. Se você pudesse deixar uma frase em um billboard, num painel, qual frase você colocaria para motivar alguém ou as pessoas? Ninguém vai vir te salvar. Essa é a frase que eu li num livro e nunca me saiu da cabeça. Que as pessoas, que nem eu disse, é muito culpa da mídia isso, né? Que a gente talvez assiste os filmes e acha que o super-herói vai vir na sua vida resolver todos os seus problemas, né? Tá caindo o mundo ao seu redor, chega alguém do céu e te salva. A realidade é que ninguém vai vir te salvar. Se você entende isso, você começa a criar autorresponsabilidade contra aquilo que você vê como sendo problemas na sua vida e procura formas de resolver. Seja o lado financeiro, seja o lado social, emocional, profissional, físico, né? Você quer melhorar o seu corpo. Quando você entende que ninguém vai fazer por você, aí você começa a fazer a sua parte, né? Que é aquela coisa, volta ao estoicismo, né? Do que você controla. Entende aquilo e vai fazer por onde, cria um plano de ação e executa. Fantástico. Como você quer ser lembrado? Eu não sei essa questão de como eu quero ser lembrado, porque, sinceramente, eu acho que isso é irrelevante. O que eu penso é o seguinte: eu quero deixar o mundo um pouco melhor do que ele era antes de eu existir. Mesmo que seja uma única pessoa que fala, pô, eu mudei por causa de você, ou o que você falou foi importante, pra mim isso é o que vale. Sei. Então, assim, a imagem que eu tenho... Porque, assim, eu imagino... Não, você tentou não responder, mas você respondeu. O que eu imagino é o seguinte: daqui 500 anos, nenhum de nós vai ser lembrado, sinceramente. Daqui a alguns milhares de anos, o Sol vai explodir, o planeta nem vai existir mais. Então, assim, é muito... Não vejo que faz sentido isso, mas o impacto que você pode causar, pode criar aquela onda de efeitos em outras pessoas. Você ajuda alguém, essa pessoa ajuda a próxima e ajuda a próxima. Isso eu acho importante. Isso é um impacto que eu quero ter. Fantástico. Olha,
Que bate-papo bom. É gostoso. Eu sempre falo que quando eu comecei o podcast, que eu, né, meio que não queria fazer, eu falo que o que eu mais gosto é que eu sou o primeiro a receber a informação, o aprendizado e aqui, direto da pessoa. Então, eu tenho aprendido muito e hoje não foi diferente. Aprendi muito mais. E a última pergunta. O que o Antônio de hoje, se ele pudesse deixar uma carta para o Antônio daqui um ano? O Antônio do futuro, eu estou falando literalmente. O que você deixaria para ele? Com a sua experiência que você tem hoje, com o que você está vivendo, o que você fará? O que você deixaria para ele? Eu sei que é uma pergunta meio doida, mas eu gosto de fazer, mesmo sendo doida. Mesmo sendo doida. Geralmente a gente fala pro nosso eu do passado, Não, né? não, eu quero pro futuro. O do passado eu vejo mais como você olhar e falar, poxa vida, o que eu aprendi e o que eu posso fazer diferente? Agora é visando o futuro. Talvez eu falaria valeu a pena. Valeu a pena você ter passado pelo que você passou. Tipo, hoje faz sentido as dificuldades que você teve, porque se não fossem elas, você não teria seguido o caminho que você seguiu. Se você não tivesse seguido o caminho que você seguiu, você não teria chegado num lugar onde você chegou hoje. Eu vejo que é muito importante que, assim, tem muita gente que fala em termos de romantizar problemas. Só que eu não vejo em questão de você olhar os problemas e falar assim, nossa, foi uma coisa tão boa que aconteceu. Eu não vejo nesse sentido. Eu vejo no sentido de que problemas vão acontecer independentemente da nossa vontade. Desculpa. Problemas vão acontecer independentemente da nossa vontade. Então é mais questão de aprender a lidar com eles e ver o que dá para aprender com eles e se tornar mais forte nesse processo e chegar a ser uma pessoa melhor no futuro. Então é isso que eu deixaria de mensagem. Valeu a pena. Valeu a pena ter passado por aquilo. Valeu a pena ter aprendido o que você aprendeu, porque senão você não teria chegado onde você está chegou hoje. Legal, muito bem. Parabéns. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha para essa câmera aqui e fala o que você quiser. Para você que talvez tenha essa dificuldade, né, de falar com as pessoas, fazer amizades, conhecer gente, saiba que você não está preso nisso, por mais que é uma informação que não é passada pelos seus pais, pela escola, pela faculdade. Existe um caminho, existe formas de aprender a ser mais sociável. Se você procurar cursos, livros, procura se informar e colocar isso em prática, você consegue superar essa dificuldade. E se você tem interesse em acompanhar conteúdo sobre inteligência social, tem as minhas redes sociais, o Instagram, TikTok, Antônio Evolução, tudo junto, sem cedilha, sem acento. E no YouTube, Evolução é o nome do canal. Sempre tem conteúdo sobre comunicação, inteligência social e também desenvolvimento pessoal. Excelente. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. E não guarde para você. Nós mencionamos antes, né? Você recebe informações, não deixe que essas informações, né, incharem você. Mas passe adiante. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, inscreva no nosso canal, compartilhe. Eu tenho certeza que vai ajudar você e muitas pessoas. Antônio, obrigado. Que bate-papo fera aqui. Valeu pelo convite, valeu pelo papo também. E com certeza eu tenho certeza que você tem novidades aí, né? O pessoal que está seguindo o canal tem muito ainda para ver. Eu vejo que é só o começo de uma jornada de sucesso. Com certeza, tem muita coisa para acontecer ainda. Legal, bom demais.